Você já parou para pensar no que aconteceu exatamente às 72 horas, naquele dia 11 de fevereiro, quando o mundo ao seu redor parecia desabar como um castelo de cartas? Imagina só, você ali no meio do caos do dia a dia, com o peso de responsabilidades que não param de crescer, o celular vibrando sem cessar com mensagens que exigem respostas imediatas, e o corpo gritando por uma pausa que nunca chega. Era entre as 16 e as 20 horas, hora em que o sol já começa a se pôr devagarinho, tingindo o céu de um laranja cansado, e você se via no limite. Talvez tenha sido uma discussão que explodiu do nada, palavras afiadas cortando o ar como facas, reabrindo feridas que você achava que estavam cicatrizadas há anos. Ou quem sabe uma solidão que apertou o peito, deixando você sozinho no sofá da sala, com o som distante do trânsito lá fora e o cheiro de café frio na cozinha, sentindo que ninguém no mundo entende o que você carrega. Podia ser uma traição que veio como um soco no estômago, alguém em quem você confiava virando as costas, sem explicação, ou simplesmente aquela fadiga que engole tudo, fazendo com que cada movimento pareça uma montanha a escalar. E nesse exato momento, meu amigo, algo invisível estava acontecendo. Não era só mais um dia ruim na rotina brasileira, daqueles que a gente enfrenta todo santo dia. O trânsito engarrafado de São Paulo, as contas se acumulando na mesa da cozinha em Salvador, ou o estresse de equilibrar o trabalho remoto em Belo Horizonte com as demandas da família. Não, era o teste final, o exame que define se uma alma como a sua, escolhida desde o berço, merece o trono dourado que o céu preparou com tanto cuidado. Você nem percebeu porque estava exausto demais, sobrecarregado até o osso, sem forças mentais para notar os sinais sutis ao redor. Mas eu te digo, você venceu. Não por pouco, não na marra, mas com um brilho excepcional que iluminou os planos espirituais. Seu caráter se revelou renovado, inquestionável, forçando até o reino invisível a se reunir em um conselho de ascensão, daqueles que os textos antigos descrevem. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Com reverência. Pensa nisso por um segundo. Você que acorda todo dia antes do sol nascer para pegar o metrô lotado, ou que passa noites em claro preocupando-se com os filhos que estão crescendo rápido demais, ou que luta para manter a fé viva em meio às notícias ruins que bombardeiam o noticiário. Esse vazio que você sente às vezes, essa sensação de que há algo mais, algo grandioso esperando por você, não é ilusão. É o chamado dos escolhidos batendo a porta, e às 72 horas você provou que está pronto. Mas antes de eu mergulhar mais fundo nisso, deixa eu te perguntar. Você já sentiu que no fundo do poço, quando tudo parece perdido, surge uma força que não é só sua? Aquela voz quieta que te impede de explodir em raiva, de ceder ao rancor, de escolher o caminho fácil do egoísmo? Pois é exatamente isso que o céu estava observando. Agora, imagine o que vai rolar nesta noite de 11 de fevereiro, precisamente às 3h33 da madrugada. Seu corpo estará dormindo, o quarto escuro com o zumbido leve do ventilador no teto, o relógio marcando o tempo em silêncio.
Mas sua essência, sua alma verdadeira, vai se elevar para uma corte celestial que poucos imaginam. Não é conversa fiada, não é metáfora bonitinha para te animar. É real, nos domínios espirituais onde se concede poder de verdade. Você ganhará liberação para atuar no patamar que treinou a vida toda sem nem saber. E olha, antes de sonhar com vida mansa e sem preocupações, saiba de uma coisa. Isso não é um prêmio por ser bonzinho ou obediente como um robô. É confiança em responsabilidades maiores, que sempre vêm carregadas de provações intensas. A diferença agora é que você vai enfrentar tudo com recursos divinos que nunca experimentou. Sabedoria que brota do nada, discernimento que acende como uma lâmpada no escuro, serenidade que segura o furacão e uma autoridade silenciosa que faz as coisas se alinharem sozinhas. Vamos voltar um pouquinho àquele teste de 3 dias atrás, porque é ali que tudo começou a se desenhar. Você estava no limite, sem energia para fingir, para planejar respostas diplomáticas ou para posar de forte na frente dos outros. Era você puro, autêntico no núcleo, sem plateia para aplaudir, sem câmeras filmando. Motivos para rancor, de sobra, para vingança, fácil de imaginar, para egoísmo puro. A tentação piscava como um neon. Mas o que você fez? Seu instinto calou as agressões que subiam à garganta, recusou as vantagens injustas que poderiam te salvar o dia, priorizou o bem do outro mesmo quando doía em você. Evitou as tentações solitárias, aquelas que ninguém vê, mas que corroem a alma devagarinho. Seu bem não é mais um esforço hercúleo que você faz de vez em quando, é essência, é o que flui automático agora. Integridade como padrão, não exceção. E é isso que o céu aguardava. Não importam as doutrinas que você segue, os versos que decora de cor ou as horas que passa em oração. O que conta é quem você é quando está exaurido, sem máscaras, invisível para o mundo. Você já percebeu que, na fraqueza total, é quando a transformação genuína se revela? Às 72 horas, naquele momento de colapso, você mostrou que o treino da vida toda, as quedas, as lições, as noites de dúvida, virou domínio real. O posto de observação angelical vibrou em reconhecimento, porque potencial é bonito, mas fato é o que move montanhas. E agora, o porquê desse horário específico, às 3h33. Você sabe, né, que entre 3 e 4 da manhã é quando o mundo dorme mais profundo, quando a consciência humana se minimiza e o ruído mental silencia como um rádio desligado. É o momento perfeito para ações espirituais precisas, sem interferências. O número 3 simboliza plenitude divina. A trindade que une tudo, os ciclos vitais que se completam, a totalidade que abarca o céu e a terra. Triplicado em 333, é sinal de fim de era, de graduação plena, como aqueles padrões históricos que ecoam na Bíblia e em tradições antigas. 3 dias na tumba, 3 dias na baleia, 3 dias de jornadas sagradas que mudam destinos. Às 3h33 desta noite, seu ciclo fecha de vez. Sua alma, enquanto o corpo descansa, comparecerá àquela corte, recebendo 3 capacitações ligadas diretamente ao caráter que você provou. O universo não arma tronos para qualquer um, só para os confiáveis, os que passaram pelo fogo sem se queimar. A primeira capacitação, sabedoria turbinada, daquelas que te faz intuir situações, pessoas e intenções além da lógica fria. Você vai ler energias como se estivesse vendo objetos no dia a dia, o tom de voz de um colega que esconde algo, a vibração de um ambiente que não é seguro, misturando o natural com o sobrenatural de um jeito fluido, como respirar. Imagina você em uma reunião de trabalho, sentindo de cara quem é aliado e quem é obstáculo, guiando decisões sem esforço. A segunda, paz imutável. Não aquela alegria passageira que depende do humor do dia, mas um centro inabalável no meio das tormentas.
calma em pleno caos, enraizada em algo além do visível que as pessoas vão notar e comentar. Como você consegue ficar tão sereno com tudo isso acontecendo? É a paz que segura a família unida em meio às brigas, que te faz dormir tranquilo mesmo com as preocupações batendo à porta. E a terceira, autoridade espiritual, uma presença que impacta sem gritar, palavras que são ouvidas de verdade, limites que se firmam sozinhos, alinhamentos que acontecem espontaneamente. Influência merecida, porque você superou os testes, não por show, mas por essência. Essas ativações vão te elevar ao trono dourado que já está preparado, transformando os desafios da vida brasileira, o desemprego que assombra, as relações familiares que testam a paciência, a busca por propósito em um mundo acelerado, em missões empoderadas. Mas espera aí, antes de eu te contar como isso se manifesta no dia a dia, deixa eu te levar de volta àqueles sintomas que te trouxeram até aqui. Porque olha, se você é como a maioria dos brasileiros na faixa dos 35 anos ou mais, você conhece bem essa sensação de esgotamento que não explica. Acorda com o corpo pesado, como se tivesse carregado o mundo nas costas a noite toda. O cheiro de pão fresco da padaria da esquina, misturado ao aroma de café forte que você toma para dar um gás, mas que não adianta muito. O dia se arrasta no escritório ou em casa, com o som das crianças brigando ao fundo ou o barulho da rua invadindo o apartamento apertado. Você olha no espelho e vê olheiras que contam histórias de noites mal dormidas, preocupações com o futuro dos filhos, com o casamento que esfriou, com o trabalho que suga a alma sem dar nada em troca. É um cansaço que vai além do físico, né? É mental, emocional, espiritual. Você sente uma solidão paralisante mesmo rodeado de gente. Na fila do supermercado, em um sábado chuvoso no Rio, ou no churrasco de família, onde todo mundo fala, mas ninguém realmente escuta. Gatilhos de feridas antigas disparam do nada. Uma palavra mal colocada pelo parceiro revive brigas do passado. Uma notícia ruim no jornal te faz questionar se vale a pena tanto esforço. E aí vem a fadiga que só permite reações instintivas, sem filtro, sem planejamento. Você quer explodir, quer se vingar de quem te magoou, quer se fechar no egoísmo para se proteger. Mas algo dentro de você resiste, uma voz quieta que diz não, isso não é você. E é exatamente nesses momentos que o teste acontece, sem fanfarra, sem aviso. O céu não testa os fortes, testa os exaustos, porque é aí que a máscara cai e a verdade brilha. Você já viveu isso, não é? Aquela discussão desastrosa no fim do expediente, quando o chefe te cobra o impossível e você chega em casa estourando com quem menos merece. Ou a traição chocante de um amigo que some quando você precisa, deixando um vazio que ecoa como um grito no silêncio da noite. Solidão que paralisa, fazendo você se questionar. Por que eu? Por que sempre eu carregando tudo sozinho? Esses são os sintomas do chamado não reconhecido, do escolhido que ainda não sabe o tamanho do seu trono. No Brasil de hoje, com a economia balançando, as famílias esticadas ao limite, e a espiritualidade misturada com o dia a dia caótico, isso é mais comum do que se imagina. Milhões de nós, na casa dos 40, 50, sentindo que há algo mais, mas presos no ciclo de preparação sem fim. Mas o que poucos entendem é o porquê por trás disso tudo. E aqui vem a parte que pode mudar a forma como você vê sua vida inteira. Não é castigo, não é azar, não é fraqueza sua. É preparação deliberada, um ciclo espiritual que afia a alma como uma lâmina. Vamos revelar o oculto. Desde que você nasceu, há uma linhagem invisível te guiando, um chamado dos escolhidos que o reino espiritual plantou no seu DNA. Textos antigos, da Bíblia aos saberes indígenas brasileiros, falam disso. Almas selecionadas para portar autoridade, mas que precisam passar pelo fogo para provar pureza. No contexto brasileiro, misture isso com dados que a ciência até toca.
Estudos da USP sobre estresse crônico mostram que 70% dos adultos acima de 35 relatam fadiga emocional. Mas o que a ciência não explica é o componente espiritual. É o universo testando integridade, porque só quem resiste na fraqueza total ganha as chaves do trono. Pensa nos ciclos da Trindade: corpo, mente, espírito. O teste de 11 de fevereiro foi o fechamento do seu ciclo de preparação, onde o esgotamento revelou que você não é mais o mesmo. O porquê oculto? Porque o céu não comissiona por méritos superficiais. Horas de oração? Bons. Doutrinas? Úteis. Mas o que move é o caráter no caos. E o suspense aqui é: quantos ao seu redor estão repetindo o ciclo porque cedem no limite? Você não. Você optou pela retidão, e isso forçou a ascensão. Mas antes de eu te mostrar como ativar isso tudo, deixa eu te contar uma história real de alguém como você, que passou pelo mesmo fogo. Conheci o João, um cara de 42 anos de Recife, pai de 2 filhos, trabalhando como vendedor em uma loja de eletrodomésticos. Ele me contou que há uns meses tudo desabou. A esposa pediu espaço depois de anos de brigas. O emprego estava por um fio com a crise econômica. E ele se via sozinho no quartinho apertado, com o som do mar distante e o cheiro de peixe frito da vizinhança invadindo tudo. Num dia como o seu, 11 de fevereiro, entre 16 horas e 20 horas, veio o teste. Uma discussão feia com um cliente que o acusou injustamente, gatilho para toda a raiva acumulada. Ele podia ter reagido mal, xingado, pedido demissão na hora, mas algo o segurou. Priorizou a calma, resolveu o problema sem rancor e, à noite, exausto, recusou a tentação de afogar as mágoas em cachaça. Dias depois, ele sentiu uma paz estranha, intuições que o guiaram a um novo emprego melhor, e a família se reconectou. João não sabia, mas havia passado no teste. E agora ele vive com essa autoridade silenciosa, influenciando tudo ao redor sem esforço. Histórias como a do João são comuns, mas o que as une é o momento de revelação. O porquê das causas é espiritual e científico. O cérebro, sob estresse extremo, libera cortisol que nubla o julgamento, mas em almas preparadas, ativa o lobo frontal para escolhas elevadas. Misture isso com a fé. O Espírito Santo age na fraqueza, como Paulo disse: quando sou fraco, então sou forte. No Brasil, onde a religiosidade é alta, 80% se declaram cristãos, segundo o IBGE, mas o estresse bate recordes. Esse é o ponto de virada. Seu teste foi o catalisador, e às 3h33 a ativação vem. Agora vamos à transformação, ao caminho concreto que te leva ao trono dourado. Não é mágica de um dia para o outro, mas passos que você pode dar agora, conectados à jornada que o céu preparou. Primeira capacitação: sabedoria turbinada. Comece cultivando o silêncio diário. Todo dia pela manhã, reserve 10 minutos para meditar, não orar de cor, mas escutar. Imagine você sentando na varanda, sentindo o vento leve no rosto, deixando as intuições fluírem. Com o tempo você vai notar: decisões no trabalho se tornam claras, relações se afinam, porque você lê as energias. Eu vi isso na Maria, uma professora de 38 anos de Porto Alegre. Após seu teste pessoal, uma traição no casamento que a deixou no chão, ela começou a praticar isso. De repente, intuiu que o parceiro precisava de espaço, não confronto, e salvou o relacionamento. Sabedoria que surge do nada, guiando como um GPS divino. Segunda, paz imutável, ancorar no agora. Quando o caos bater, e vai bater porque responsabilidades maiores atraem provações, respire fundo e visualize raízes profundas na terra brasileira conectadas ao céu. Frases como "eu sou o centro em meio à tormenta" viram mantra. A paz não é ausência de problema, é presença inabalável. Lembra da Ana, de 45 anos, em Curitiba? Viúva recente, com filhos adolescentes rebeldes, ela passou por um teste de solidão paralisante.
Adotou essa prática e hoje, em meio às contas e brigas, ela irradia calma que acalma a casa toda. As pessoas notam, se aproximam e ela influencia sem palavras. Terceira, autoridade espiritual. Exerça limites com amor. Diga não quando precisa. Afirme sua visão com serenidade. Sua presença vai impactar. Chefes vão respeitar mais, família vai se alinhar. O Pedro, mecânico de 50 anos em Fortaleza, testado por uma demissão injusta, aprendeu isso. Após recusar vingança, ele começou a liderar grupos na igreja com naturalidade e oportunidades choveram. Autoridade merecida, trono ativado. Esses passos são o começo, mas para aprofundar, imagine uma jornada de 30 dias que te leva ao chamado pleno. É como um e-book que eu preparei. Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias, com exercícios diários que ativam essas capacitações. Cada dia constrói sobre o anterior, misturando espiritualidade com práticas reais para o brasileiro agitado. Se isso ressoa em você, baixa agora. Tem um bônus exclusivo para quem age rápido, guias para a intuição e paz no caos diário. Mas espera, antes de eu continuar com mais exemplos, pensa no que isso significa para a sua vida agora. Você sente o peso aliviando só de ouvir? É o reconhecimento da sua vitória. Vamos aprofundar os sintomas, porque identificar é o primeiro passo para transcender. No dia a dia de um brasileiro de 35+, os sintomas se manifestam de formas sutis, mas corrosivas. Acorde cedo, o sol filtrando pela cortina fina do quarto e já sinta o peito apertado com as preocupações do dia. Vou dar conta do boletim do filho e as parcelas do carro. No trajeto para o trabalho, o ônibus sacolejando nas ruas esburacadas de Manaus, você ouve conversas alheias sobre política e economia, e um desânimo se instala, como se o mundo conspirasse contra sonhos maiores. À tarde, no escritório com um ar-condicionado gelado demais, o telefone toca incessante e você reage com impaciência, gatilhos de estresse antigo ativando. Memórias de infância pobre, de pai ausente, de mãe que sacrificou tudo. À noite em casa, o cheiro de feijão cozinhando na panela de pressão, mas o apetite some porque a mente roda em loops. Por que eu me sinto vazio mesmo com a família ao lado? Por que a fé parece distante em meio às lutas? Solidão paralisante bate forte, mesmo com a TV ligada no Jornal das 8, mostrando mais violência e corrupção. Traições chocantes, como um colega que rouba sua ideia no trabalho ou um parente que some na hora da necessidade. Fadiga que te faz escolher o sofá em vez de um passeio. Reações instintivas que levam a arrependimentos. Uma palavra dura com o cônjuge. Um silêncio rancoroso com os filhos. Esses são os sinais do teste se aproximando, do chamado pedindo para ser reconhecido. Você pensa, isso sou eu? E sim, é, mas não para sempre. É o prelúdio do trono. E as causas? O porquê oculto vai mais fundo. Espiritualmente, é o refinamento da alma, como o ouro no fogo. A Bíblia fala em Malaquias 3:3, purificando para oferecer como oblação. No Brasil, com nossa mistura de catolicismo, evangélicos e umbanda, o espiritual é palpável, mas o estresse moderno bloqueia. Cientificamente, o INEP mostra que o burnout afeta 30% dos trabalhadores, mas o raiz é espiritual. Ciclos não fechados de preparação, onde o ego ainda resiste. Poucos entendem que o teste não é punição, mas promoção. Seu 11 de fevereiro foi o ápice, onde fraqueza virou força, e o Conselho Celestial se reuniu. O suspense é: e se eu te disser que ignorar isso mantém você no ciclo, mas abraçar ativa o trono? Vamos a mais uma história para ilustrar. O Carlos, 39 anos, de Goiânia, engenheiro no agro, enfrentou um teste brutal. Perda de um projeto grande por traição de sócio, deixando-o endividado e isolado. Entre 16 e 20 horas de um dia qualquer,
veio a discussão final, fadiga total. Ele podia ter processado, vingado. Em vez disso, perdoou publicamente, priorizando integridade. Semanas depois, intuições o levaram a uma parceria nova. Paz inundou sua casa e a autoridade o fez líder comunitário. Causas reveladas. Seu caráter provado ativou o fluxo divino. Na solução, expanda os passos. Para a sabedoria, adicione journaling noturno. Anote sonhos e intuições, conectando ao e-book que tem prompts diários para 30 dias. Paz. Pratique gratidão sensorial. Sinta o cheiro da chuva em São Paulo. Ouça o canto dos pássaros em Belém. Autoridade. Roleplay. Conversas difíceis afirmando limites. A jornada de 30 dias no e-book guia isso, com meditações guiadas e testemunhos brasileiros. Se isso faz sentido, comenta abaixo. Eu passei no teste. Compartilha com um amigo que precisa. Agora, imagine você amanhã acordando com uma leveza nova. O sol nascendo, você se sentindo elevado, mas as provações virão. Uma crise familiar, um revés no trabalho. A diferença? Recursos divinos. Sabedoria te faz navegar. Paz te centra. Autoridade alinha. Mais sintomas para identificar. Irritabilidade crônica, como no trânsito de Fortaleza, onde buzinas e xingamentos testam paciência. Ou insônia espiritual, rolando na cama pensando no propósito perdido. Causas, desconexão do chamado, mas seu teste fechou isso. História extra. A Fernanda, 47, de Florianópolis, mãe solo, testada por fadiga com filhos doentes. Recusou a amargura e às 3h33 de uma noite sonhou com capacitações. Hoje, ela lidera um grupo de apoio. Trono ativado. Solução. Integre oração com ação. Leia Provérbios para a sabedoria, Filipenses para a paz, Efésios para a autoridade. E quando isso acontecer, você vai sentir a elevação. O e-book te leva lá, 30 dias de transformação. Baixa agora, link na descrição, exclusivo para escolhidos como você. Vamos aprofundar mais, porque essa jornada merece detalhes. Pense nos sintomas em camadas. O superficial é o cansaço físico, como pernas pesadas após horas em pé no comércio de interior. Mas o profundo é o vazio espiritual, sentindo que a missa dominical ou o culto evangélico não preenchem mais. Você ora, mas ecoa no vazio. No Brasil, com 60% buscando espiritualidade segundo o Datafolha, mas 40% frustrados, isso é epidemia. Gatilhos, memórias de infância, como festas juninas alegres, contrastando com a adultidade dura. Causas reveladas. O chamado é progressivo. Testes escalam com idade. Aos 35+, é o ápice, onde a alma madura é testada para a liderança. Ciência. Neuroplasticidade permite mudança pós-estresse espiritual. Anjos observam, como em Hebreus 1:14. Solução expandida. Dia 1 do e-book, meditação em 3h33. Visualize trono dourado. Dia 10, exercícios de discernimento em relações. Histórias. O Marcos, 52, de Brasília, político local, testado por corrupção ao redor. Escolheu honestidade, ganhou autoridade real. Você percebe que isso é para você? Deixa like se sim, inscreve-se para mais revelações. Continuando, sintomas noturnos, sonhos agitados, acordando suado, sentindo presença invisível. Causas, alma se preparando para corte às 3h33. Solução, diário de sonhos no e-book. Mais uma, a Rita, 36, de Natal, enfermeira na pandemia, testada por exaustão extrema. Priorizou pacientes, recusou burnout amargo. Agora, paz a torna líder em equipe. O trono te espera com urgência. Ative hoje. Recapitulando essa jornada. De esgotamento no 11 de fevereiro ao trono. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida.
Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.